Rê, eu tô aqui de mediadora, mas seja bem-vinda, se apresente. Você tem meia hora aí. Quando for para acabar, aparecerei de volta Ok. para te avisar. Então Beleza? tá. Mas arrasa aí. Valeu, Keri. Obrigada. Eu acredito que esteja todo mundo me ouvindo, né? Então, obrigada aí, Vicky, pela minha apresentação. Eu quero primeiro agradecer, né? Quero primeiro agradecer mais uma vez à Aldeia por este convite. Pessoal, se vocês não estiverem me ouvindo, vocês só me avisem, tá? Aqui no chat. Mas assim, eu quero agradecer pelo convite e quero dizer que eu fico muito feliz com essa confiança e com essa parceria que a gente cria, né? E são essas parcerias que mesmo nos momentos que nos momentos de crise se fazem úteis, se fazem realmente a gente mostra que existe algo, existe um elo, né? Algo forte assim. Então obrigada por confiarem em mim e obrigada por me ajudar a estar mais forte nesse momento de crise, tá? Espero que eu também consiga fazer isso com vocês. E aí eu queria também me apresentar, né? Eu sou a Renata, eu sou jornalista e redatora publicitária. Eu falo que eu sou jornalista com ascendente em publicitária e lua em branding, né? Porque eu realmente eu tenho muito pouco de jornalismo, assim, o que há de jornalismo em mim é a minha formação, mas eu trabalho hoje muito focada em publicidade, textos publicitários e branding, né, branding verbal. Eu tenho uma empresa que se chama Cria Texto e a Cria Texto oferece justamente isso, branding verbal, a essência da marca transformada em palavras, né? Eu escrevo para marcas aquilo que elas querem transmitir de mais profundo, aquilo que faz mais sentido para elas. Então, desde a construção de um conceito, de como essa marca vai se apresentar ao mercado, ou como essa marca quer se posicionar, ou como ela quer lançar um produto, tudo que é verbo, tudo que é palavra, né, tudo que comunica sai da Criatexto, digamos assim, né? Se você me contratar, óbvio, né? Então, eu crio essa estratégia da fala, da voz, daquilo que a marca comunica. E, e é muito engraçado. Por que a Aldeia me convidou, né? A Aldeia me convidou, acho que muito por conta disso, porque eu sou redatora, né? Eu escrevo para marcas, né? Tem uma empresa que presta esse serviço, mas eu também sou professora de storytelling na Aldeia, tá? E aí é muito engraçado porque eu tava vendo aqui, gente, quando eu recebi o convite, se não me engano foi ontem ou antes de ontem, o meu, o nome dessa palestra, né, é assim: Profissão em Mutação, o texto além das palavras, como o redator terá que aprender todos os novos idiomas das plataformas digitais. Eu não quis falar nada para Vicky, né, porque assim, eu já tinha aceitado, né? Eu vou aceitar, a gente se vira aqui, mas assim, como o redator terá que aprender todos os novos idiomas das plataformas digitais? Isso até me assustou, assim, porque eu fiquei pensando assim, será que eu sei todos os novos idiomas das plataformas digitais, né? Será que eu domino isso? Será que eu consigo falar? E aí depois me surgiu outra pergunta. Será que os redatores todos conhecem todos os idiomas das plataformas digitais? Seja lá quais forem esses idiomas, né? Será que existe esse redator poliglota, né? E, por outro lado, eu também perguntei o seguinte, será que é isso mesmo que importa? Né? Será que é isso mesmo que importa? Você conhecer todos os idiomas das plataformas digitais? E aí eu comecei a resgatar isso, né? Eu comecei a pensar muito no que eu faço, naquilo que eu pretendo oferecer, na maneira como eu quero me posicionar e naquilo que eu acredito. E eu me lembrei de um curso que eu fiz no final do ano passado, em dezembro. Um curso não tem nada a ver com marketing, ele foi um curso de aperfeiçoamento pessoal, um curso de desenvolvimento, de simbologia, de metafísica.
E esse curso, e atenção, já colocando um parênteses aqui, redator tem que prestar atenção nisso, tá? Não é tanto olhar para qual é a palavra da moda, o que tá bombando ou não, mas você se aprofundar na essência humana, tá? É isso que faz o redator, é isso que cria o teu repertório, ok? Fecha parênteses. E eu tava nesse curso e o palestrante, ele falou em um momento sobre aquele livro do Nassim Nicolás Taleb, que é o Antifrágil. Eu confesso que eu não assisti a nenhuma palestra aqui desse SPTF, mas eu imagino que em algum momento alguém deva ter falado sobre esse livro, então eu já peço desculpas antecipadamente se vocês já ouviram sobre ele, mas é que eu acho que é um momento para se falar sobre antifragilidade. Eu não li o livro, mas eu recebi o resumo, né, mastigado desse professor. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque ele falava assim, veja, o livro Antifrágil, ele é um livro mega grosso, assim, e ele falou assim, olha, ele é um livro muito bonito, grosso, longo, fica muito legal exposto ali, né, na sua prateleira, mas existe algo que é a essência desse livro que eu vou passar para vocês, e é o que eu vou tentar transmitir aqui para vocês. Basicamente, existem 3 tipos, né, de pessoas, de situações, de projetos, de ideias, enfim. Existem aqueles que são frágeis, existem aqueles que são robustos ou resistentes, e existem aqueles que são antifrágeis, tá? Então, as coisas que são frágeis são aquelas que você bate e elas se desfazem, elas quebram, né? Elas rompem quase que imediatamente. Então, são ideias fracas, são profissionais fracos, né? São pessoas que não aguentam muito a pressão, são cristais, né? Elas não aguentam a crise, certo? Isso é o frágil. Quando a gente fala de alguém que é robusto ou que é resistente, a gente fala de projetos que aguentam, que tem força, que por mais que eles levem porrada, eles conseguem se manter quem eles são, tá? Eles não se movem 1 milímetro, eles permanecem robustos, grandes, grandiosos, mas naquela sua essência, eles não mudam. Tá? E isso também os impede de criar alguma transformação, porque eles são, como a própria palavra diz, eles são muito robustos, né? Então, a mudança para eles, de alguma forma, ela é mais custosa. E existe o que ele chama de oposto de frágil, que é o antifrágil. Né? E o conceito de antifrágil, ao contrário da ideia de robustez e de você não se abalar na hora que você leva uma porrada, é que você, diante das situações adversas, diante das situações de crise, de dificuldade, você se aperfeiçoa e você melhora, né? E você então, assim, o antifrágil, existem exemplos, por exemplo, na própria natureza, é o caso do músculo, por exemplo, né? Quando você trabalha o músculo, você bate nele, né? Você força ele, você está o tempo inteiro testando ele, suando, e ele se torna mais forte, ele se torna melhor, ele evolui, tá? Então, o antifrágil, o profissional antifrágil, o redator antifrágil, o projeto, a ideia antifrágil que sobreviverá nesta crise e a todas as outras, é aquele que consegue evoluir perante as adversidades, é aquele que consegue ser melhor diante daquilo, né? Então isso me bateu, isso me fez mal, isso está indo contra mim, então eu vou ser melhor, eu vou me aperfeiçoar, tá? Então eu queria fazer esse contexto aqui para vocês, porque ao longo do tempo, ao longo do tempo, já que eu sou redatora, por exemplo, existem modas, né? Então, cada momento, o mercado fala alguma coisa, né? Então, agora é a hora do copywriting,
Agora é a hora do storytelling. Agora é a hora do inbound marketing. Ninguém mais fala muito em inbound marketing, né? Agora é a hora do content marketing, né? Agora é a hora do branded content. Cara, só essas palavras que eu falei aqui para vocês, a gente tem ouvido, tipo assim, nos últimos 4 anos. E algumas delas já não fazem mais sentido. E elas viraram moda, e elas viraram pó. Certo? Vocês vão de concordar comigo. Branded content, UX writing, copywriting, storytelling, inbound marketing, content marketing. E a gente fala sobre essas coisas e elas vão embora. Agora imagina se eu como redatora, fosse uma pessoa que dissesse assim, me posicionasse e falasse assim, eu sou especialista em inbound marketing. Toda essa galera que era especialista em inbound marketing começou a perder relevância. Porque não é o inbound marketing que importa, né? Porque dentro de todas essas estratégias que vão mudar ao longo do tempo, e elas vão mudar invariavelmente, diante de todas essas estratégias, elas caem e outras se levantam, mas existe algo que permeia, existe algo que permanece dentro disso tudo, tá? E o que permanece dentro disso tudo, né? O que é inabalável, o que é antifrágil, o que continua mesmo diante das adversidades, né? É o desejo humano de comunicar. É o desejo humano de comunicar. Então as pessoas elas vão precisar falar sempre. As pessoas vão precisar se comunicar e dizer algo e expressar algo sempre. Né? Sempre. Não importa muito qual é o formato, tá? Não importa muito. E aqui eu tô dizendo assim, é claro que você vai mudar o teu texto de acordo com o formato, né? Mas assim, o desejo, a necessidade de comunicar, ela é anterior a tudo isso, vocês entendem? Então, eu tô lendo junto aqui o Alexandre. Essas palavras moda, geralmente um tecnicismo e em inglês para ficar mais bonito não sobrevivem a médio prazo. Exatamente. Então, assim, existe algo que sobrevive a longo prazo. Eu não sei se são apenas redatores, se são comunicadores, quem está me assistindo aí, mas independentemente de se vocês forem redatores, o que há no trabalho de vocês que é perene, que permanece, que é resistente ao longo do tempo, tá? E muito provavelmente vocês vão voltar para as coisas humanas. Deixa eu desligar meu WhatsApp. Vocês vão voltar para as coisas humanas, tá? Vocês vão voltar para desejos primitivos. E quando a gente fala de desejos primitivos, né? A gente fala de duas coisas muito básicas, assim. O ser humano, ele tem desejo, se a gente for englobar as coisas, a gente vai ver que existe um desejo de sobreviver, as pessoas têm um desejo de sobreviver e elas têm o desejo de prosperar, tá? Basicamente, é isso que a gente quer na vida, tá? Então, assim, e quando a gente fala de sobreviver e de prosperar, a gente fala desses nossos desejos primitivos de se sentir seguro, saudável, feliz, forte, amado, né? E basicamente para essas coisas a gente necessita de alguns recursos econômicos, alguns recursos sociais, né? Que nos fazem sobreviver e prosperar. Então, por exemplo, eu listei alguns aqui, né? A gente precisa de grana, a gente precisa de recursos financeiros, porque os recursos financeiros, de alguma forma, eles vão nos proporcionar outros tipos de recursos, então eles vão permitir que a gente tenha comida, eles vão permitir que a gente tenha status, né? Eles vão permitir que a gente tenha acesso a algumas coisas, alguns privilégios, tá? Que na hora do vamos ver, que na hora da crise serão muito necessários, tá?
A gente precisa de tempo, né? O tempo, quando o dinheiro já não é mais um problema, o tempo se torna um valor importante. Né? Quando o dinheiro não é problema, o tempo se torna um dos valores mais importantes. Então, o tempo para você estar com a tua família, o tempo para você trabalhar, o tempo para fazer o que você gosta. A outra coisa que a gente precisa, né, para sobreviver e prosperar, a gente precisa formar redes, tá? Redes sociais. A gente tem essa necessidade de pertencimento, de se sentir aceito, de ser parte de algo, né? Então essa ideia de tribo, né? De se sentir nutrido por essa tribo, de ter uma correspondência de ideias e de pensamentos, né? A gente aqui nessa aldeia, a gente não deixa de estar numa tribo, né? Tribo das pessoas que buscam, tribo das pessoas que olham para o futuro, né? E a gente tem também aqui eu só falei de coisas que talvez sejam um pouco egoístas, talvez, né? No sentido de eu tô pensando em mim primeiro, né? Então, aquele ditado assim de farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então eu tô muito nessa coisa do sobrevivência. Mas existe algo que as pessoas também têm necessidade, que é um desejo primitivo, que é de você se sentir generoso, por exemplo. Né? As pessoas têm necessidade de se sentirem generosas, que elas estão fazendo algo por alguém, que elas estão servindo alguém, tá? As pessoas também sentem falta de algo muito elementar, que é o sentido próprio da vida, né? E quem quer saber mais sobre isso, eu recomendo muito, muito o livro do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido. Né? Que ele fala que as pessoas às vezes elas se distraem com os prazeres, mas na verdade o grande vazio delas é o vazio de sentido. Então, relembrando por que eu tô falando de tudo isso, eu tô falando das coisas básicas, eu tô falando das coisas que vão sempre permanecer, tá? Eu tô falando das coisas que vão resistir à crise, das necessidades básicas para as quais a gente tem que olhar muito antes das palavrinhas legais. Tá? E muito antes das estratégias e das modas, né, e dos modismos, ok? Então, como redatora, eu preciso olhar para o ser humano, tá? Como redatora, eu preciso olhar para os movimentos humanos, para aqueles desejos mais básicos que sempre vão calar fundo. Ai, desculpa, espero não ter pego o microfone aqui. Sempre vão calar fundo na alma das pessoas, tá? Que vão silenciar no coração das pessoas. É para esses lugares que a gente tem que olhar. Então, as pessoas, diante dessa aversão à perda, diante dessa necessidade de pertencimento, então tudo isso tem que estar muito claro na cabeça dos profissionais, me parece, tá? E aí, diante desse contexto, me parece que aí sim você consegue fazer do ser um redator uma profissão antifrágil, tá? Porque o redator, ele vai sempre servir algo que não é aquela campanha específica, não é sobre aquele produto específico, não é a estratégia específica, mas é essa necessidade de comunicar, é essa necessidade de pertencer. Ele vai comunicar essas coisas, ele vai expressar isso, tá? E tudo isso é muito mais imune à crise. Eu não estou dizendo que eu sou blindada, e eu não estou dizendo que as circunstâncias não possam me levar um dia a quebrar a cara. Eu não estou falando disso. Eu só estou dizendo para vocês que existem coisas, quando a gente está diante da crise, que a gente precisa voltar alguns passos para trás e entender entender aquilo que fica e entender aquilo que importa, tá? E eu acho que o redator ele é antifrágil, não apenas por essas questões básicas, mas também me parece que
Escrever bem, gente, quando você escreve bem, é como se muitas portas se abrissem diante de você, assim, né? Quem escreve bem, lê bem, né? Quem escreve bem, calcula bem as coisas. Quem escreve bem tem uma noção mais clara da maneira como vai explicar, como vai expressar um determinado problema e, consequentemente, das possíveis soluções para esse problema, tá? Ler melhor, escrever melhor te faz ler melhor e compreender melhor as situações, tá? Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, tá? Eu já escrevo depois aqui para vocês. Beleza, Alexandre? E quando você escreve bem, acontece algo muito maravilhoso. Você alinha o teu pensamento, porque a linguagem, ela te permite expressar aquilo que verdadeiramente se quer dizer. Se você tem vontade de dizer algo, mas você não consegue elaborar a frase, a palavra, você não consegue se apropriar de uma determinada palavra para comunicar aquilo que você verdadeiramente quer comunicar, sabe o que acontece? Acontece que aquilo que precisa ser feito deixa de ser feito. Porque você não conseguiu comunicar aquilo que você queria comunicar, tá? Então, tamanha é a importância de você ser alguém que escreve bem, é de que se você escrever bem, aquilo que você quer que seja feito, será feito. E aí entendam como ações, como vendas, como compras, como aquele lugar aonde você quer que o teu público chegue. Tá? Então, e é muito engraçado, assim, porque para mim, quando eu olho ao longo da minha carreira, quanto mais eu fui me aperfeiçoando na arte de falar, de dizer, de expressar exatamente aquilo que precisa ser expressado e não outra coisa, mas exatamente aquilo que você vai galgando, né? Você vai galgando o teu espaço, tá? Você senta à mesa, né, de uma reunião e você consegue falar exatamente aquilo que precisa ser falado. Você consegue dar um norte para aquele projeto, tá? A palavra, ela é o norte, tá? Então, aí as pessoas, às vezes, né, ao longo, assim, com a Cria Texto, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim para mim, ai, mas agora é a vez do vídeo Cria Texto. Agora é a vez, ninguém mais lê texto, ninguém mais lê legendas longas, ninguém mais isso, ninguém mais aquilo. Tá, então, beleza, o nome da minha empresa é Cria Texto, mas é que assim, é a palavra, é o comunicar, tá? Pode não ser a legenda, pode não ser o texto corrido, expresso, mas é a comunicação. Só que eu não podia criar um Cria Palavra ou um Cria Comunicação, então o nome da minha empresa é Cria Texto, tá? Mas é a voz. É a voz, tá? Então, assim, porque o que acontece? Ao longo a Cria Texto, ela, assim, oficialmente mesmo, né, que eu considero quando eu saí do mundo corporativo, ela tem 4 anos, tá? 16, 17, 18, 19, 20, Tá fazendo 4 anos agora em maio. E eu já passei por algumas coisas e as pessoas, nossa, agora é o vídeo. Ai, legenda, ninguém lê legenda curta. Aí depois começou assim, não, as pessoas leem legenda sim. Legendas longas te ajudam a se posicionar melhor. Então, quer dizer, as pessoas falam. Tem muita coisa falada, né? As pessoas têm muitas conjecturas com relação a isso. Mas é o que eu disse, algumas coisas permanecem. É claro que o redator, ele precisa se adaptar, eu não estou dizendo isso, né? O redator, ele precisa se adaptar ao momento, considerando aquilo que é essencial, né? Então o redator, ele tem basicamente que olhar, ele tem que olhar para as 3 coisas, que são aquelas coisas para as quais ele sempre teve que olhar, que é o público,
que é o meio e que é a mensagem. Público, meio e mensagem. Dentro dessas três coisas, cabe ao redator criar uma experiência, tá? Criar uma experiência de comunicação agradável, que toca, que aprofunda, né? Que sensibiliza, que leva, que convida a agir, ok? Mas essas coisas, elas precisam estar concomitantes à ideia de olhar para o ser humano, tá? Então, quando você fala, né? Então, por exemplo, ao longo da Criatexto, eu estava chegando nessa ideia, né? Que assim, eu trouxe produtoras de vídeo para perto de mim. Então, hoje, a Criatexto, ela não oferece mais apenas o texto. Ela oferece o texto e o vídeo. Ela é um híbrido entre comunicação, marca, branding e vídeo, tá? E dentro dessa oportunidade de vídeo, surgiu também a oportunidade de fazer locução, né? Que inclusive sou eu que faço a locução dos vídeos, dos manifestos, de muitos materiais que a Criatexto oferece. Eu faço esse serviço. E esse serviço começou com uma necessidade da Criatexto de tangibilizar o texto, de tornar o texto uma experiência. Então, por exemplo, quando eu levava para o meu cliente o meu texto, eu precisava que ele sentisse esse texto. Eu precisava que ele sentisse ele em som, em silêncio, em pausas. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a enviar o texto mais o áudio. Eu comecei a enviar texto mais áudio. Então, aqui já é a redação falada. Já é um outro formato, né? E quando isso começou a acontecer, as pessoas falaram assim, não, eu quero exatamente a tua voz agora para fazer o meu vídeo, porque eu achei que casou tanto, e é óbvio que casou. É óbvio que casou. Fui eu que escrevi o texto. Eu sei exatamente o tom que eu quero usar para esse texto. Eu sei exatamente o tom que eu quero usar para esse texto. Então foi por isso que as coisas começaram começou com áudio. E aí depois do áudio eu evoluí para vídeo. Eu não tenho a habilidade do vídeo, eu não tenho a expertise do vídeo, eu confesso até que eu fiz um curso na aldeia, e depois eu percebi que não cabia a mim abraçar o mundo, então o que eu fiz? Eu trouxe produtoras para perto de mim. Então eu tenho algumas produtoras e editores que me ajudam a transmitir essa comunicação, nos formatos que forem necessários para aquele cliente. Tá? Então esse mergulhar por entre os formatos é uma obrigação do redator, né, de entender qual é o melhor formato. E, nossa, beleza, Vicky, acabei de ver tua mensagem, já termino. Mas, por fim, esse entender um formato é um detalhe daquele olhar humano, tá? Então, encerrando aqui o ciclo, né, eu comecei falando assim, poxa, eu tinha esse tema, né, os idiomas das plataformas digitais. Os idiomas das plataformas digitais são o idioma das pessoas que utilizam aquelas plataformas. Então, se eu for escrever para o TikTok, se eu for escrever um anúncio para o TikTok, eu vou falar o idioma das pessoas que usam essa plataforma, tá? Se eu for escrever para o LinkedIn, se eu for escrever para Globo, eu vou falar o idioma dessas pessoas casado com o idioma dessa marca, tá? Tudo isso criando uma experiência humana que realmente olhando para aquele desejo de sobreviver e prosperar humanos, que são perenes, que são antifrágeis. Beleza? Gente, voou. Assim, voou, tá? Eu tenho que terminar, porque temos um prazinho, tem mais gente para entrar provavelmente, mas eu acredito que o essencial eu consegui transmitir aqui para vocês, tá? Se vocês tiverem dúvidas, eu não sei se a gente tem tempo para dúvidas, Vicky, mas se vocês tiverem,
Se não der tempo, vocês podem falar comigo lá na Criatexto, @Criatexto Instagram. O meu e-mail está no meu site, criatexto.com, tá? No mais é isso, agradeço muito a oportunidade. Vicky, se você quiser aparecer por aí. A gente teve 2 perguntas, vamos responder elas rapidinho? Uhum. A Cristiane perguntou, quais especializações você fez para aprimorar na escrita? Pode indicar alguns cursos ou atividades? Tá. Olha, especialização. Eu fiz muito curso de redação publicitária ao longo da minha carreira, assim. Então, eu fiz curso de redação publicitária na Cuca, por exemplo, que é uma escola de São Paulo. Eu fiz curso de escrita afetuosa com a Ana Holanda, que eu recomendo vivamente. Assim, é uma mulher que fala muito sobre encontrar o afeto na escrita, e recomendo muito o livro dela, que é o Como Se Encontrar na Escrita, da Ana Holanda. Se vocês quiserem, vale muito a pena. E fiz também especializações em marketing e branding, né? Então essas 2 coisas vieram casadas, né? Então eu tenho a pós-graduação em marketing, eu tenho pós-graduação em desenvolvimento gerencial também, mas assim, para mim isso é papel, assim, sabe? Acho que é muito essa união de conhecimentos que faz o redator, tá? Maravilha. E a outra pergunta e última alguns dizem que as pessoas deixarão de escrever e que utilizarão mais comunicação por vídeo. Também noto que já está ficando difícil o entendimento via textos, principalmente entre os mais jovens adolescentes, onde há interpretações equivocadas. O que você acha que pode minimizar isso? Eu acho que você não tem que minimizar isso, você tem que se adaptar à nova realidade, entendeu? É vídeo, vamos fazer vídeo, sabe? O redator ele tem que olhar para a maneira como é comunicar, tá? O que você quer comunicar? A gente vai fazer uma dança no TikTok, porque é desse jeito. Ok, como que a gente vai roteirizar essa dança? Esse é o texto, tá? Né? É esse o roteiro, é essa maneira como a palavra vai aparecer. Acho que tem que se adaptar, não tem jeito. Perfeito. Rê, muito obrigada de novo. Obrigada, desculpa o atraso. Que isso? Tranquilo. A gente já tá com o pessoal engatilhado aqui para entrar na próxima. Te agradeço. Então, busquem a Renata, @Criatexto. E até mais, Rê. Obrigada, Vicky. Um beijo.